Falando sobre a atitude crítica que nós temos que ter frente à cultura, né? E disse que tem muita gente que entende isso equivocadamente. Por quê? Para muitos dizer não, realmente tem que ter uma atitude crítica, significa afastar-se da cultura. Significa ser um separatista, né? Se alienar, ser totalmente cético. E isso não é aquilo que nós vemos nas Escrituras. Nós vamos trabalhar com um texto agora. Mas também tem aqueles que não entendem nada de crítica, porque esses são crédulos demais e acabam se secularizando no seu modo de pensar, tá? Então eu gostaria que agora a gente lesse junto o texto de Atos capítulo 17, versos 16 a 34. Atos 17, 16 a 34, diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria, dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Esse é um texto muito conhecido, e para mim fala muito forte a essa ideia de cosmovisão, principalmente a nossa postura crítica frente à cultura. Então eu quero resumir de novo o que esse texto diz, depois eu vou colocar nos slides alguns pontos para você guardar. Lembrar aqui alguns pontos chaves da história primeiro, depois eu coloco ideias nos slides. Vamos lá. Verso 16 fala que Paulo está esperando um grupo de irmãos. Enquanto ele esperava, ele estava em Atenas, tudo que ele via era idolatria. Isso é muito interessante, porque mostra que Paulo não estava em Atenas porque ele gostava de turismo. Não. Paulo estava em Atenas porque ele tinha uma missão a fazer. Curioso que na época em que Paulo viveu, durante os dias de Paulo, a história tem registro de homens que passaram por Atenas e escreveram volumes falando da sua beleza. Porque Atenas impressionava. Impressionava não só por conta de ser o centro intelectual do mundo, porque era, mas impressionava porque também tinha religião. Ele fala que viu muita religiosidade lá. E não só isso, ela era bonita no que diz respeito à arquitetura,
as coisas que tinham construído lá. Então Atenas era um lugar que chamava muita atenção. As pessoas iam, além de estarem visitando uma cidade bonita, elas percebiam que tinha gente inteligente. Oh, tem lugar melhor para morar do que isso aqui, né? Atenas era o auge, as pessoas... E se Paulo, interessante isso, se Paulo fosse escrever no diário dele como é que foi o tempo dele em Atenas, ele ia dizer o seguinte: só tem idolatria, ponto. Porque a Bíblia fala que foi tudo que ele enxergava. Aí você fala assim: ah, pastor, sei não, acho que Paulo está um pouquinho cego aí para a cultura. Eu acho que ele é cético demais. Eu tenho que lembrar você que Paulo não é um ignorante. Se fosse Pedro, você até poderia dizer assim: ah, mas coitado, nem foi para a escola. Pescador simples. Não. Quem está falando isso é dito de um homem que estudou aos pés dos melhores mestres dos seus dias. Ele conhecia intelectuais, filosofia, os argumentos. Ele conhecia o que havia de mais belo. Ele sabia, ele era um homem culto. Estamos falando de um homem que teve os melhores educadores no seu currículo. No entanto, tudo que ele via era idolatria. Por quê? Porque ele tinha uma atitude crítica em relação à cultura em que ele estava. Mas como é que essa atitude crítica se manifesta? Como é que ela se mostra presente? E aí a gente tem que observar aqui que Paulo, ele não é uma pessoa que significa ser ácido o tempo todo. Ele sabe que tem momentos em que ele tem que ganhar as pessoas. E ele tem que se fazer ouvido por elas. Por exemplo, num primeiro momento ele está discutindo e ele está falando de coisas que eles não estão entendendo. E Paulo fala de Jesus e fala da ressurreição. E para eles ressurreição é um conceito tão estranho que eles acham que ressurreição é o nome de uma deusa. Que fala assim, falava de deuses estranhos. Jesus, ressurreição. Eles não tinham entendido o conceito. Eles não tinham esse conceito na cultura grega. Ninguém ressuscitava, porque voltar para a matéria era o fim da picada. Então esse conceito não... Mas Paulo falando conseguiu a atenção deles porque falava coisas diferentes. Fala assim, não, esse cara aí tem que ir para o nosso lugar principal de debate, vamos levar lá o Areópago. Vamos levar lá para os nossos mestres, para ver o que ele tem a dizer. E ele pega um ponto de contato, percebe que eles estão tentando prestar algum tipo de honra a um Deus desconhecido, e ele fala assim, olha, vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Não pense que Paulo está rasgando a seda. Ele está revoltado com a idolatria. Ele não está fazendo isso aqui porque ele é um homem delicado e dá aquela amaciada antes. Não, Paulo está querendo ouvi-los. E quando ele fala, eu percebo que vocês são religiosos, Paulo não está falando uma coisa boa, mas eles ouvem coisa boa. Porque é exatamente o que eles querem ser, acentuadamente religiosos. E Paulo disse assim, olha, eu encontrei um Deus, um altar ao Deus desconhecido. Eu queria falar desse Deus. Sabe esse Deus? Ele criou todas as coisas, ele não precisa de ser servido por mãos humanas. A primeira pancadinha. Não precisa ser servido por mãos humanas. Esse é um Deus que não precisa de nada. Ele dá vida a todos, respiração e tudo mais. E aí ele começa a contar algumas coisas, mas quando ele faz, ele não faz só criticando. Tem os momentos que ele tem que criticar, tem os momentos que ele tem que confrontar. Ele sabe pegar pontos da cultura deles. No verso 27 fala, no 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo está se apropriando de algo dito numa cultura pagã, que não diz respeito ao Deus verdadeiro, eles não conhecem o Deus verdadeiro. Mas algo na cultura pagã dizia que nós somos geração, nós somos descendentes, viemos de Deus, de algum Deus. Pois Paulo vai dizer exatamente, é desse Deus desconhecido que eu estou falando. É dele que nós viemos. Nele nós movemos, existimos. Paulo está pegando um ponto de contato com a cultura para dizer, olha, seus filósofos falaram algumas coisas corretas.
E eu vou fazer o link com esse Deus aqui. E aí no verso 29 em diante, ele começa a apertar e chegar no auge da sua pregação. Ele fala sobre a divindade não ser semelhante a ouro, prata ou pedra. Tudo que eles tinham eram imagens. Ele estava querendo dizer, todas as imagens aí não são igual a esse Deus. Esse Deus não é semelhante a essas imagens. Não é. Ele é espírito. E ao anunciar sobre esse Deus, ele fala mas esse Deus é bondoso. Ele não leva em conta os tempos da ignorância. Na verdade, essa palavra boa é humilhante. Ele está chamando os atenienses de ignorantes. Deus não levou em consideração o tempo da ignorância. Deus é bondoso e quer que você se arrependa, porque Ele estabeleceu um dia que vai julgar o mundo com justiça. E Ele termina a mensagem com ressurreição dentre os mortos. Na hora que Ele explica que a ressurreição da qual Ele estava falando não era deusa, é ressurgir dos mortos, aí todo mundo falou, para aí. Parou. E curiosamente, três reações. Uns não queriam nem mais ouvir, falando um monte de besteira. Vamos embora daqui. Outros foram mais educados. Acerca disso, te ouviremos num outro momento. Que nem brasileiro. Fala assim, cara, um dia eu vou na sua igreja. Não vai nada. Passo lá em casa. Liga para mim, dá uma ligada para mim. Ligo sim. A gente fala sem pensar, né? Faz promessa, um monte e não cumpre. A gente tem dessas coisas na nossa cultura. A gente promete certas coisas que não são. É uma maneira educada da gente falar assim, olha, eu quero sim, eu quero me relacionar com ele. Mas é dito de boca para fora, a gente não cumpre. Mas teve um pequeno grupo que creu. Isso me lembra o que acontecia com o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus foi um homem que mais do que todos confrontou a cultura dos seus dias. Ele era o confrontador por natureza. Só que a sua confrontação, diferente do que muita gente pensa, ela era feita de forma amorosa, mas doída. O que acontecia? 3 reações. Sempre 3 reações. Pode ver. Em todas as histórias dos evangelhos, assim, se você olhar a história dos evangelhos em geral, o movimento das coisas que Jesus faz, passando de uma história para outra, e as pessoas que estão ao seu redor, as três reações são as seguintes. Sempre tem um grupo daqueles que odeiam a Jesus. Esses falam assim, esse cara está falando besteira, blasfêmia, não é? Esses querem a morte dele. Tem o segundo grupo, que eu poderia dizer são aqueles que creem, que eu falei por último, que são os discípulos. Que quando muitos abandonam, Jesus fala assim, e vocês? Querem ir também? Aí Pedro falou assim, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Mas tem um terceiro grupo, que normalmente passa desapercebido. O povão. E o povão é mais delicado que os fariseus. O povão se empolga com cura, com pão. Eles vão atrás de Jesus. Quando Jesus multiplica pela primeira vez pão, diz assim que ele sai e vai para o outro lado, lá do lago e tal. E as pessoas procuram, cadê Jesus? Aí chega lá a turmona, o povão. Jesus, estávamos procurando o Senhor. Aí Jesus falou, eu sei que vocês estavam procurando, porque eu enchi a pança de vocês. Por isso vocês estavam me procurando. Eu sou o pão que desceu do céu e o que eu quero oferecer a vocês não querem. Vocês querem isso aqui, ó. Vocês querem que eu cure vocês, vocês querem que eu livre vocês das suas mazelas, das suas doenças. O povão é aquele que é chacoalhado, uma hora está fazendo festa com Jesus, uma hora canta, hosana ao que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, crucifica-o. Esse é o povão, essa é a massa. Esses são a maioria das pessoas incoerentes. Tem aqueles pouquinhos que são coerentes do mal. Tem aqueles que Deus, pela sua graça, redime, e em meio aos tropeços, Deus mantém com ele. E tem o povão. O povão vai para lá e para cá. Curioso é que sempre que você confrontar a cultura, você vai ter esse tipo de reação. Eu já quero que você se prepare, tá? Você vai ter aqueles que vão querer a sua morte.
Você vai ter alguns que você vai achar que talvez, você tem razão, tem um ponto aí que eu tenho que considerar. E você fala, acho que eu estou ganhando o argumento, acho que... não, isso aí né? Mas sempre tem aqueles que o Senhor, pela sua bondade, fala assim, eu quero esse caminho, porque tu tens as palavras de vida eterna. Guarde isso, porque isso resume muito bem como as pessoas tendem a reagir à nossa atitude quando nós confrontamos a cultura. Resume muito bem. Eu quero colocar alguns pontos aqui para você guardar. A mente cristã, quando ela é crítica, ela funciona como soldado e médico. Isso aqui é apenas uma ilustração. E o texto é a base para eu fazer essa comparação. O soldado é aquele que é vigilante, combativo. Vigiai e orai, Jesus Cristo falou. Ele sabia que esse mundo era mau e que os seus tinham que estar atentos. Então, como um soldado é colocado num posto de vigia, nós temos que fazer com a cultura o que é próprio de soldado: vigilância. E quando necessário, e será necessário, temos que ter postura de combate. O que isso significa? Defende dos ataques de cosmovisões pagãs, evitando que nos amoldemos a elas. Quando nós somos bem treinados a uma mente crítica, nós nos defendemos desses ataques. A gente não quer se amoldar a esta era. Não vos conformeis com este século. Nós não queremos nos amoldar a essa era. O que a gente faz? A gente ataca ou confronta filosofias anticristãs. Aqui eu dou um exemplo de algo que remonta à palavra de Jesus, né? Jesus falou que nós somos o sal da terra. O sal tem múltiplas funções. Dentre elas, a que está mais clara no texto, é que sal serve para dar sabor àquilo que sem sal é sem graça, é insípido, né? Mas o sal tem outras funções, dentre elas de causar algum tipo de pureza, de higienização. Eu lembro quando eu era mais novo, e eu fiz uma maldade, eu já fiz essas bobagens, não pense que eu estou falando aqui que eu só fiz coisa. Eu briguei com meu primo e eu machuquei ele. Só que ele era muito grande, ele fez um drama, não tinha doído quase nada, mas fez um machucadinho. Eu lembro que fez. E aí depois dessa briga eu estava assim tremendamente arrependido, fui me esconder, depois tive que pedir perdão a ele. Quando eu criei coragem para pedir perdão a ele, estava lá a minha tia, nossa tia, colocando sal na ferida. E não tinha doído muito antes, mas na hora que colocou o sal, aí a gente ouve os berros, né? O sal, ele não é bem-vindo num mundo cheio de feridas. Por isso que quando você age como sal, alguém vai gritar. Alguém vai berrar. Só que quando Deus permite que o sal opere a sua função de pureza, é bênção. É bênção. E eu quero que você entenda que, como confrontadores da cultura, às vezes é isso que a gente tem que fazer. Posição de soldado, postura de soldado. Vigilante, combativo. Essa postura é a mais comum e a mais apreciada por aqueles crentes que vivem metendo o dedo em todo mundo. Eles gostam, é isso mesmo, pastor. Prega mesmo, eu preciso ouvir esses crentes aí, ó. Preciso ouvir. Só que às vezes falta a segunda postura, que é de médico. O médico, ele é prestativo. Ele é um pacificador. E Paulo aqui é médico. Por quê? Porque ele não está aqui porque ele quer chegar no Areópago e dizer para todo mundo: vocês são os tolos, que não entendem as coisas. Não é isso que ele quer. Me fiz judeus para com os judeus, gentil para com os gentios, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo quer ganhar as pessoas. Ele é um médico. Ele se entristece com os que estão doentes. Jesus diz: eu não vim para os que são sãos, e sim para os que estão doentes. Assim como o Salvador tinha se portado como médico, não só de corpos,
mas de corações, de vidas interiormente também. Paulo se coloca assim, como um médico. E esse texto mostra que Paulo não chega só para criticar a tolice da idolatria deles. A sua mensagem caminha rumo à redenção. Deus quer que você se arrependa e creia que Ele vai voltar, Ele vai ressuscitar, tirar você do poder da morte. Ele está receitando remédio. Paulo sabe ser crítico frente à cultura. E eu queria que você mantivesse essas duas posturas em equilíbrio. Difícil, hein? Difícil. A maioria de nós escolhe uma das duas. Você conhece aquele crente? O cara é soldadão. Se der uma metralhadora para ele, ele vai, né, sair como quem quer fuzilar. Ele gosta, é o jeitão dele. O pastor fala de ser soldado, ele diz, chá comigo. E tem aquele crente que fala assim, meu irmão, e cadê o amor? Esse é médico, né? Meu irmão, nós não podemos ser um ou outro. Eu quis destacar isso porque me fascina ver Paulo no mesmo discurso, na mesma situação, se importando em confrontar, mas sem deixar de amar. Eu amo o texto do jovem rico, em que lá em Marcos fala assim, Jesus fala para ele, né? A primeira resposta de Jesus é, você conhece os mandamentos? Aí ele fala, Senhor, desde o início, ele está ansioso por herdar a vida eterna, né? Conquistar a vida eterna. O que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus, mandamentos. De letra, Senhor, desde a minha juventude. Aí o texto fala assim, Jesus, fitando-o, o amou e disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue. Ele foi crítico, ele foi soldado, ele confrontou a idolatria daquele jovem, mas ele não fez para pisoteá-lo, ele fez com compaixão. Então, eu quero que você aprenda, que eu quero aprender, a sermos assim como Paulo foi. Ser participante de alguma mudança que Deus opera na sociedade, é termos esse tipo de postura. Isso é que eu falei, sermos instrumentos de Deus para operarmos reforma em alguma medida. Não é possível sempre, nós não somos utópicos, lembra? Nós temos noção da queda, não dá para falar só de redenção sem antes falar da queda. Mas que nós queremos ser instrumentos de Deus para fazer alguma mudança onde Deus nos colocar. E eu não estou falando só de igreja. Passei a maior parte da semana aqui fazendo aplicações de coisas que não têm a ver com atividades eclesiásticas. Tá? Deixa eu falar agora de uma segunda parte, e eu vou falar dela, essa parte aqui é a última parte que eu tenho para hoje, mas ela é um pouquinho mais longa e a gente fala dela e fecha para algumas perguntas. Tá? Eu tirei de um autor a ideia de que nós temos que ter essa postura reformacional. É apenas um nome, nós não precisamos usá-lo, ele reflete uma teologia presente entre alguns teólogos de linha holandesa nos Estados Unidos. Mas o ponto que eu quero usar é o seguinte, se nós somos instrumentos da reforma de Deus, onde quer que seja, se nós podemos ser usados por Deus para mudar alguma coisa, onde Deus nos coloca na sociedade, a gente tem que aprender a discernir estrutura e direção. Lembra que a gente falou? A estrutura em si mesma não precisa ser jogada fora. Ela pode ser motivo da nossa tristeza, porque ela está na direção errada. O material que Deus criou, os instrumentos que Deus colocou nas mãos dos seres humanos, eles foram usados contra Deus, e isso é que nos entristece. Então eu quero falar disso que esse autor colocou. Ele disse que você tem que ter duas tarefas, duas coisas que você faz quando você quer operar esse tipo de reforma, ser instrumento de Deus, melhor dizendo, para operar essa reforma. Essa reforma é de Deus, mas ele pode e frequentemente usa o seu povo para esse tipo de reforma aqui nesta terra. Primeira postura, santificar, purificar, mudança interna, ao invés de consagrar, separar, mudança externa. Atenção. Muitas vezes, evangélicos usam uma linguagem do Antigo Testamento que não se aplica
a obra de santificação que o Espírito Santo está fazendo em nós, não totalmente. No Antigo Testamento, Deus queria ensinar certos conceitos. Eu vou explicar isso para que você não tenha dúvida, espero ser claro. No Antigo Testamento, Deus queria ensinar algumas coisas ao povo, e ele fazia isso de forma material, de forma física, com objetos concretos, para ensinar um princípio teológico, espiritual. Então, por exemplo, Deus falava que haveriam de ser construídos, ou desenhados, desenvolvidos, fabricados, instrumentos para o uso do tabernáculo e depois do culto. Então tinha coisas que se usavam no tabernáculo, que só se usavam no tabernáculo. Não era para usar em outro lugar. Tinham os pães, que eram só os pães da proposição, que eram só para o tabernáculo. Não era para ser comido. Quando Davi e os seus comem dos pães da proposição, todo mundo acha que um absurdo foi cometido. Por quê? Porque eles eram reservados para o momento de culto. O fogo que tinha que estar lá dentro era específico, não se podia trazer fogo de fora. Quando Nadab e Abiú fizeram, padeceram. Porque algumas coisas eram para ser usadas especificamente para o culto. Deus queria ensinar que quando Deus salva alguém, ele tem que ter o propósito de louvor e honra ao Senhor. Só que tem crente que costuma pegar essa linguagem física, material do Antigo Testamento e transporta isso para o Novo Testamento. Tanto é que a gente ouve frequentemente a linguagem de consagrar, mas no sentido errado. Fala muito de consagração. E consagração para muitos significa sair de fazer alguma coisa que não era de crente e fazer agora alguma coisa de crente. Inclusive em relação a objetos ou a coisas. Nós somos assim. Então eu quero dar alguns exemplos. Você já viu crente que diz assim, não toca música secular nesse violão não, ele é consagrado ao Senhor. Esse violão é consagrado ao Senhor. Quer dizer, ele foi consagrado só para tocar música de Deus. Né? Quer dizer, música evangélica. Ou se não, sticker assim, né, no carro. Esse carro pertence ao Senhor Jesus. A impressão que dá é que Jesus fala assim, dá licença aí, deixa eu dirigi-lo, que eu preciso ir para tal lugar. Quer dizer, pode carregar descrente? Não sei, pertence ao Senhor Jesus. Em que sentido pertence ao Senhor Jesus? E presta atenção, alguns levam ao extremo a ponto de dizer, não, é só para fazer o trabalho do Senhor. Não pode te levar para o supermercado ou para... Mas a gente paganiza certas coisas ou considera elas erradas. Isso aqui me lembra o caso das carnes sacrificadas a ídolos. Eu falei já disso antes, rapidamente, mas eu quero usar um outro aspecto desse texto. Em Romanos 14, 15, 14 o capítulo inteiro e parte do capítulo 15, Paulo está tratando desse assunto também que ele tratou em Coríntios. E lá ele fala uma coisa curiosa, Romanos 14, verso 14. Diz assim, ó, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Ele estava falando daquelas carnes que tinham sido oferecidas a ídolos, eu expliquei isso num outro dia, né? As carnes que eram oferecidas antes de ir para um açougue, oferecidas a um ídolo. E depois os crentes compravam e ficavam naquele dilema. Paulo disse, eu sei que ela não é impura em si mesma, a não ser para quem acha que é impura. Paulo está dizendo, existe uma bondade nas coisas que Deus fez, que só é má quando o homem a usa negativamente. Ele está tentando mostrar que o violão não é santo porque toca música de Deus. Nem o carro é santo porque leva missionário para lá e para cá. Que bom que eles são usados para isso. Mas eles não se tornam santos porque fazem isso. Mas essa é uma mentalidade de trazer os instrumentos do tabernáculo, do templo, e aplicá-los aqui. Eu quero ler uma citação desse autor de quem eu estou tirando essa ideia, que dá um exemplo interessante. Ele fala do catolicismo, mas eu acho que algumas coisas que ele fala aqui se aplicam perfeitamente a evangélicos. Olha só. Uma cosmovisão dualista
que a gente está falando desde o começo, é o nosso problema evangélico como um todo, que estabelece uma divisão básica entre sagrado e secular, santo e profano, restringe a santificação e a obra do Espírito ao domínio sagrado e santo, normalmente a igreja institucional, e permite consagração apenas, alguma conexão com o sagrado para o restante da vida. Em alguns círculos católicos romanos, por exemplo, um carro ou um celeiro, ou mesmo um novo empreendimento pode ser consagrado se um sacerdote, o representante da igreja, borrifar água benta nele. Ou a instituição do casamento pode se tornar santa ao ser declarada sacramento, ou ao ser celebrada na igreja. Só mediante essa elevação sacramental das coisas no mundo natural, esses cristãos sentem que podem colocar questões seculares em contato com a graça de Deus. Porém, essa consagração está muito longe da santificação interior de negócios ou da vida conjugal que a Bíblia requer. Se essas áreas da criação devem ser verdadeiramente restauradas, precisam se tornar santas de dentro para fora, com base no que exclusivamente são. Deve, por exemplo, haver santidade econômica nos negócios e santidade marital no casamento. O poder renovador da salvação em Jesus Cristo penetra o material do mundo natural, santificando-o de dentro para fora. Deixa eu falar um pouco dessa citação, porque ela é fantástica. Olha só, esse autor disse assim: tem gente que acha que se você consagrar, resolveu. Ele usa o exemplo do católico, água benta. Mas o evangélico faz isso também. Quer ver? O evangélico fala assim: pastor, vou abrir um negócio lá no shopping. Queria que o senhor fosse lá, fizesse um culto, te consagrar aquilo para o senhor, né? Se o senhor lá fizer uma oração, a gente fizer um culto, vai ser uma bênção. É errado fazer culto no trabalho na hora de inaugurar? Não. Só que a mentalidade de muitos que pedem assim é que se não fizer isso, vai dar problema. Deixa eu consagrar. E sabe qual é a impressão que ele tem? Se está consagrado, está nas mãos do Senhor. Se está nas mãos do Senhor, é sucesso, meu querido. Sucesso. Bênção. Só vitória. Presta atenção. Eu estou falando isso aqui porque isso aqui é sério. É a mentalidade de alguém que acha que um ritual tornou o seu lugar de trabalho, ou de repente um apartamento. Acabei de comprar um apartamento, acabei de comprar uma casa. Queria tanto que a gente fizesse um culto lá de inauguração. Não tem problema fazer culto de gratidão a Deus, problema nenhum. O problema é quando a gente acha que isso torna o local santo. E o que esse autor está dizendo é: olha, não é isso que santifica alguma coisa. Isso é mentalidade dualista. É você pensar que se você fez o ritual, se você faz o culto, se faz a oração, o pastor pede para abençoar, maravilha. Não, essa santificação do qual a Bíblia fala, ela não ocorre só externamente. Pelo contrário, ela não tem que acontecer fora. Ela tem que acontecer dentro. Então, quando é que o negócio que acabou de ser aberto no shopping pelo irmão pode ser santo? Quando em tudo o que ele faz nos negócios é santo. Quando tudo o que ele faz no tratamento dos seus funcionários é santo. Quando tudo o que ele faz na divulgação do seu comércio é santo. Quando cada negociação que ele vai fazer com fornecedores ou com quem compra é santo. E eu te garanto, tudo que eu acabei de dizer é muito difícil. Porque, de novo, a gente volta a fazer do jeito que todo mundo faz. A gente nem sabe como é que é ser santo na hora de vender. Como assim, pastor? Eu tenho que vender, pastor. Senão eu não pago as contas no final. Nós não estamos acostumados a pensar nisso, não é? É um negócio meio estranho isso. Pensar que nós temos que ter santidade econômica nos negócios. Ou santidade marital. Ele está usando aqui do casamento porque ele diz, tem gente que acha que casou na igreja abençoou, já viu? A pessoa nunca vai para a igreja, vai falar, mas eu quero casar na igreja, tão bonito. Quero casar na igreja. Que mentalidade é essa? Você casou na igreja? É abençoado. É a mentalidade dualista. Você fez o rito, bênção. Mas a gente sabe que não funciona assim. Esse mundo está repleto de casamentos fracassados. Porque um casamento só é bênção quando ele é santificado de dentro para fora.
Agora, essa é a mentalidade de alguém que quer participar dessa obra de mudança que Deus faz na vida de pessoas. Deus não muda, atenção agora, Deus não santifica a estrutura, Ele santifica pessoas. E pessoas santas podem operar reforma para que estruturas sejam menos maléficas do que já foram. Ele pode fazer isso. Mas Deus santifica pessoas. A loja não fica com um arzinho de santo. Nem o casamento brilha, né, que nem estrelinha. Não. São pessoas quebrantadas diante do Senhor, reparadas pelo Senhor, restauradas pelo Senhor, que podem ser instrumentos para produzir um lugar em que existe santidade. Então guarde isso. Eu vou voltar aqui o slide só para mostrar. Ele fala de santificar, purificar, não consagrar, separar. Esse é um conceito interessante para você guardar. Você quer que Deus abençoe a sua vida em alguma área, você tem que buscar santificação, que é essa que vem de dentro para fora. Santificação, purificação. Não é consagrar, não é separar. Essa é a mentalidade de quem ainda tem cosmovisão dualista, como a gente está falando. Tá? Queria que a gente pensasse nisso, porque eu sinto que esse é um erro comum entre evangélicos. E alguns acham que se forem para o culto, vai resolver. É por isso que há muitos evangélicos no Brasil que fazem campanha disso, ou daquilo outro. Né? A noite da bênção aqui, a noite da bênção ali. Você fala, é verdade, pastor, é uma pena isso. Mas sabe como a gente erra? Que a gente olha para os outros com facilidade, né? A gente sabe exemplo ruim dos outros. Mas às vezes a gente também vai para um encontro de casais porque a gente acha que isso vai mudar a vida do casal. Não há nada de errado com o encontro de casais. Só que ele tem que produzir santificação de dentro para fora. Não é participar do evento que muda. Às vezes a gente bota fé na coisa errada, sabe? É igual você fala assim, ai pastor, eu quero tanto que meu filho adolescente vá para o acampamento. Quem sabe ele muda. Peça ao Senhor para mudá-lo com a palavra dele, seja no acampamento ou no banheiro. Entendeu? Estou usando esse exemplo porque eu quero que você entenda que não é o lugar que muda. Mas às vezes a gente bota fé na coisa errada. Não estou falando contra acampamento, vocês vão participar de acampamento, eu vou participar de acampamento, nada disso. Só estou dizendo que às vezes nós colocamos nossas expectativas em coisas, em estruturas, pode ser até de crente, mas ela é complicada, ela mostra às vezes um apego àquilo que nós não devíamos nos apegar. Novamente, eu não estou criticando esse tipo de trabalho na igreja. Só estou dizendo que às vezes nossas expectativas se assemelham à de quem não é crente. Diz, meu casamento está horrível. Eu vou nesse negócio aí que você falou, nesse encontro de casais aí. Ele está colocando confiança na coisa. Agora, se ele conhece o Senhor, se ele ouve a palavra do Senhor, e ele entende que precisa acontecer uma mudança de dentro para fora, aí pode ser mesmo, que algo lindo aconteça. Mas ele tem que entender isso. Ele tem que entender isso. Segunda e última coisa, para a gente abrir para perguntas. Segundo ponto, para a gente discernir entre estrutura e direção e participar de algum tipo de reforma, é santificação por intermédio de renovação progressiva, ao invés de destruição violenta. A ideia é que nós temos que gradativamente mudar, não destruir. Amanhã eu vou falar de alguém que vai destruir para fazer algo novo. Esse alguém não é você. Amanhã eu vou falar disso. Mas Deus não pede que nós façamos isso. Que a gente destrua tudo e construa uma coisa do zero. Não. Deus pede que a gente gradativamente, progressivamente participe de algum tipo de mudança. E olha que tem mudança que demora, a gente desanima. Eu sei que a gente desanima. Na nossa luta contra o pecado, quantas vezes a gente diz assim, pastor, eu acho que eu não tenho jeito. Eu acho que eu não tenho jeito. Já tentei, mas é um vício, pastor. Me prende. Mas tudo que eu faço, eu ouço sermão, eu acho bonito, até choro na igreja, pastor. Mas durante a semana eu volto a fazer essas coisas. Essa é a triste realidade de muito crente. Porque todos nós temos nossos pecados de estimação.
A gente dá comidinha para ele. Todos nós. Todos nós. E com esses a luta é mais feroz. E a gente tem tanta frustração, porque a gente esquece que quando a Bíblia fala, mortificai os feitos da carne, né? Crucificai, pode dar uma analisada para os alunos de teologia aqui, pode analisar a maioria dos textos que falam desse assunto, eles sempre vão ter o verbo no presente contínuo, porque não é uma coisa que se faz de uma vez por todas, não é. Para quem conhece grego, o presente contínuo é a ideia de você continuar fazendo repetidas vezes. Renovação é progressiva. Matar a carne demora. Por muito tempo. Demora. Não pense você que é uma luta fácil. Não é uma luta fácil. E é por isso que tem muito crente que cansa. Porque é vigilância 24 horas, 7 dias por semana. Cansa. A não ser que a gente tenha força vinda do Senhor, a gente não vai conseguir fazer. E isso não vale só para a sua vida individual, tá? Eu acabei de falar da vida individual. Isso vale para a sua luta para participar de uma mudança em qualquer área da sua vida. Pense na possibilidade de fazer alguma coisa singular na faculdade em que você está. Ou na empresa em que você trabalha. Você cansa. Muitas vezes você cansa. Na sua família, você cansa. Você queria que fosse nenhum acampamento, 4 dias, acabou. É muito bonito. A gente gosta de evento, sabia? Crente ama evento. Sabe por quê? Não é porque ele gosta de festa, não é isso que eu estou falando. Ele gosta de evento porque evento é assim, é rápido. Pum, pá, resolveu. Ele queria que fosse assim. Todo mundo quer isso. Mas a gente se esquece de que a vida cristã não são 100 metros rasos. É mais uma maratona de 42 quilômetros e uns quebradinhos. Cansa correr. Cansa manter o ritmo. A gente acha até que dá, assim, acho que eu vou tentar. Corre 1, 2, 5. Os mais preparados chegam nos 10. Até os maratonistas dizem que chega um ponto da maratona em que dói, em que todo músculo do seu corpo diz, para. Mas o atleta, ensinado a se superar, continua e termina a corrida. Hebreus 12 fala assim, que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Nos livrando do pecado que tenazmente nos assedia, do peso que nos atrapalha, da roupa que enrosca em tudo, tirando isso e se libertando para uma corrida constante, olhamos firmemente para o autor e consumador da fé. E como isso é precioso, sabe por quê? Todas as vezes que a gente ama o nosso treinador, a gente não olha, a gente não corre assim. Quem corre assim tropeça, todo corredor sabe disso. A gente corre olhando lá para a linha de chegada. E sabe quem está lá? O nosso Salvador. Porque ele já correu. Ele já fez, ele já tornou a corrida possível. Se ele não corresse, você não conseguiria. Mas ele deu o seu espírito para que você corra com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu quero que você guarde isso, porque perseverança é uma das lições preciosas que a Bíblia tem e que falta ao crente quando ele sente o peso da dificuldade de mudança. Santificação por intermédio de renovação progressiva. Progressiva. Não dá para destruir tudo e fazer tudo do zero. Só um faz isso. E não é você. Só um faz isso. E eu vou falar dele amanhã. Para a gente hoje basta que a gente creia que ele tem, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fique firme nessas promessas, tá bom? Vamos ter um momento de perguntas. Antes das perguntas, vamos orar? Depois daquilo que a gente ouviu hoje, para mim é precioso. Algumas das coisas que eu disse aqui eu não tinha nem escrito.
Não imaginei que elas seriam conectadas com aquilo que eu preparei. Mas elas são edificantes, elas são encorajadoras para mim e certamente são para você, se você ama o Senhor. Então eu queria que você se curvasse diante de Deus e falasse: Senhor, tem áreas da minha vida, não só pessoais, mas do contexto em que eu vivo, igreja, trabalho, escola, família, que eu tenho cansado muitas vezes. Eu preciso de força vinda do alto. Preciso, Senhor. Preciso de força vinda do Senhor para correr essa corrida. Feche os seus olhos. Eu vou deixar você orar silenciosamente por um instante, depois eu vou orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos encoraja dia após dia. Te louvamos porque o Senhor não nos deixa num mundo de pecado sem solução. Mas o Senhor nos proporciona uma redenção que não vem de nós, vem do Senhor. E é por isso que a boa nova é boa nova. É por isso que o Evangelho é tão encantador. Porque ele nos ensina acerca daquilo que o Senhor faz em nós e daquilo que o Senhor nos habilita a fazer. Nós te louvamos porque o Senhor deu possibilidades a uma vida mudada através do teu Filho Jesus. Te louvamos pelo teu Filho. Ó Deus, nós exaltamos a Ti, ao teu Filho, ao Espírito que hoje habita em nós e nos permite correr essa carreira que está proposta. E nossa oração é que o Senhor nos dê forças, perseverança. O Senhor nos ajude a não desanimarmos, mas crermos que o Senhor pode utilizar cada um de nós que ama o Teu nome para salgar o contexto em que está. Para trabalhar de tal forma que nós possamos, ainda que pouco, reformar alguma coisa ao nosso redor. Ó Deus, restaura-nos, redime-nos, para que sejamos instrumentos do Senhor. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Só leu a pergunta, né? Por que o senhor está rindo? Olha só a pergunta. Reverendo Weber, vivemos em um mundo caído no qual é fato que o amor do dinheiro é raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Kuyper e outros ensinaram que numa cosmovisão cristã reformada, o Estado deve salvaguardar a soberania das esferas. Nesse contexto, no seu entendimento, qual deve ser o papel do Estado na esfera econômica? Ele deve intervir sistematicamente, como defendia Keynes e como fez Roosevelt nos anos 30, e os Estados Unidos saíram da Grande Depressão? Ou ele deve abster-se, ser o mínimo possível, como defendiam Hayek e Friedman, e como fez Thatcher nos anos 80, e a Inglaterra viu um aumento considerável da pobreza e concentração de riqueza em poucas mãos. Em suma, essa está mais fácil. O Estado deve intervir na economia ou deve ser liberal e abster-se de fazê-lo? Não sei. Deixa eu ser bem franco com vocês, dizer o seguinte: eu gostaria de conhecer dessas coisas, mas Deus me fez só estudioso da Bíblia, é só o que eu sei fazer. Mas eu acho que Deus me deu uma missão e eu sou feliz da vida por essa missão. Eu queria colocar princípios no coração de gente que conhece disso mais que eu. Eu não tenho a melhor proposta econômica, mas talvez quem fez a pergunta tem. Por quê? Porque ele estuda esse assunto há bastante tempo. Ele precisa de uma cosmovisão sadia, para ele começar a articular qual é a melhor saída, o que reflete melhor os princípios da palavra naquela área. E isso vale para todas as outras. Se alguém aqui da área do direito, um jurista, me perguntar: o que o senhor acha do fulano de tal ou do ciclano? Eu vou dizer: eu não sei. O que eu sei é que essa cosmovisão muda a maneira como você faz direito. E o meu desejo não é eu fornecer as respostas num contexto de jurista.
é que você que estuda advocacia, faça isso a partir dessa cosmovisão. Isso vale para quem faz letras, vale para quem faz pedagogia, para quem mexe na área da saúde, para tudo. Como é que eu reflito verdades de Deus nesse contexto? Como é que eu considero princípios da palavra nesse contexto? E eu não tenho as respostas, e eu preciso dizer isso para que vocês entendam a minha limitação. Realmente, eu não sei, eu não articulei o que eu estou falando em todas as áreas, eu não sei. E eu acho que eu nunca vou saber. Mas meu propósito é tentar ajudá-lo a pensar desse jeito na sua área. Eu quero aprender com vocês, e eu estou falando sério aqui. Eu amo a ideia de Paulo quando ele fala assim para os romanos: eu desejo muito visitar-vos para compartilhar um dom espiritual. Aí ele fala assim, ou melhor, para que reciprocamente sejamos edificados. Eu queria usar esse texto de Paulo para vocês hoje. Eu estava pensando em vir para cá e compartilhar algum dom que eu tenha, mas aí eu pensando bem, para que reciprocamente sejamos edificados. Eu preciso aprender com você. Então não deixa só o pastor pensar desse jeito, tá bom? Por isso que eu fico muito feliz que a Escola Teológica Charles Spurgeon abriu para gente que não é só da teologia. Fico muito feliz, de verdade. Porque eu quero teólogos pensando sobre isso, mas eu não quero só teólogos pensando sobre isso. A gente precisa de gente de todas as áreas pensando assim, que vai trazer uma sacada que você não tinha pensado antes. Eu tenho o privilégio de pastorear irmãos de áreas diferentes, e um deles, que é um amigo muito próximo, um médico, uma vez começou a pensar sobre as coisas da prática comum da medicina hoje, que ele discorda. Ele fala, pastor, eu acho que essa prática aqui, ela reflete princípios. Aí comecei a ouvir e falei, cara, você tem que escrever isso, porque eu não sei falar do que você fala, eu não entendo desse mundo. Falei, você tem que escrever isso, porque ele começou a me mostrar como esses princípios se aplicam na medicina. Eu fiquei encantado, mas eu falei, você tem que contribuir. Então, eu não sei de qualquer outra área, mesmo, tristemente, eu não sei, mas me ajudem nisso. Para de deixar essa ideia de pastor, seminarista, pensar assim, para com isso. Seja um cristão que tenha uma perspectiva bíblica de criação, queda, redenção, e como a gente vai falar assim, amanhã, consumação. Pense desse jeito. Ajude o povo de Deus nas coisas que você entende. Nas coisas que você entende. Ajude o povo de Deus. Tá? Essa é a sua missão, não é a minha. Eu não consigo mesmo. É por isso que nós não somos carreira solo. Nós somos corpo de Cristo. A gente precisa uns dos outros. Tá? Então, me desculpe, minha resposta é pífia, porque eu não consigo falar das diferentes linhas. O que eu quero de você é que você pense nas diferentes linhas.